Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vet4Pet. Nós estamos aqui com a Rafa e a Luísa. No vídeo anterior nós falamos um pouco da abordagem do paciente na sala de emergência. Então a gente falou dos problemas, o que pode levar o paciente a óbito e como a gente intervém nos vários tipos de choque. Acho que um ponto muito importante também é a gente pensar no paciente que chega dispneico, aquele paciente que está com uma dificuldade respiratória muito grave, ele chega, assusta muito o tutor, eles trazem realmente desesperados, né, para nós. E dentro desse tipo de paciente, a gente tem, que está com insuficiência respiratória, a gente tem dois tipos de insuficiência respiratória. Tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ele cursa mais com hipoxemia e o tipo 2 são falhas de hipercapnia, né? O paciente se apresenta com CO2 elevado. Aí a Rafa tem um exemplo muito interessante. Quando ela me explicou isso, eu achei que fica muito didático e eu vou pedir para ela explicar, Rafa. Explica para o pessoal, para ficar fácil entender, acho que eles nunca mais vão esquecer. Sim. Onde está o problema do tipo 1 e onde está do tipo 2? Então, para a gente tornar mais fácil isso, é legal pensar como o sistema respiratório como uma árvore, tá? O tronco e os galhos seriam os brônquios, a traqueia, toda a parte de transporte, né? E as folhas, os alvéolos. Então, a do tipo 2 seria um problema, uma alteração nessa parte de transporte, seria do tronco, os caules, os galhos, e do tipo 1 seria as folhas, tá? Então, do tipo 2 seria por alguma obstrução ou inflamação dessa região, e do tipo 1, que seria das folhas, seria alguma alteração nos alvéolos, que pode ser tanto que o alvéolo está colabado, que o ar não vai conseguir entrar nele para fazer a troca gasosa. O alvéolo pode estar repleto de alguma substância, tanto o líquido, o que a gente tem de exemplo o edema, secreção, que é a pneumonia, ou até sangue, que seria na contusão. Ou o alvéolo pode estar perfeitinho, que vai fazer a troca, e o vaso sanguíneo que passa por ele, que vai captar esse oxigênio, ele pode estar obstruído, por exemplo, por um trombo, ou alguma embolia. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil a gente pensar nos dois tipos de hipóxia. Ô, Né? Rafa, e agora pensando na hemogasometria desse paciente, um paciente que está com uma falha condutora na parte que conduz de traqueia, brônquio, bronquíolo, que seria o galho e o caule da árvore. Isso. Qual que seria a principal alteração que a gente vê na gaso? Aí a gente vê a hipercapnia, né? O PCO2 vai estar bem elevado. E agora, no do tipo 1, que seria os alvéolos, seriam as folhas, a gente vê uma outra alteração, né? A gente vê vê uma hipoxemia. E tem aqueles clássicos, né? Que os clássicos, os mistos, né? Sim. Que é bastante rotineiro para nós, que é difícil da gente diferenciar. O misto, ele tem a hipercapnia e tem a hipoxemia, né? E aí, Lu, falando, qual que é o clássico, assim, do tipo 2? Vamos falar de um paciente com uma sintomatologia clássica. O tipo 2 são aqueles broncopatas severos que tem a obstrução mecânica, tá tudo inflamado, os brônquios bem constrito. E do tipo 1 clássico são afogados e os edemas pulmonares cardiogênicos. Isso, pneumonias, né, também. Então, quer dizer, o tipo 2 tem muitos pacientes que apresentam fisiologicamente com CO2 aumentado. Só que quando isso, né, ultrapassa o limite fisiológico daquele paciente, tipo, vamos pensar num pug, né? O pug, ele tem naturalmente as vias aéreas com uma resistência maior. Essa resistência maior aprisiona o CO2, certo? E por isso que esse CO2 está aumentado no sangue. E qual que é o mecanismo compensatório dele? Se aumenta o CO2, vai aumentar quem? Bicarbonato. O bicarbonato. Então, esses pacientes, normalmente, eles podem ter uma oximetria, né, uma saturação de 88%, 90%, com CO2 elevado e
também com bicarbonato elevado. Quando a gente bate o olho numa gaso dessa, a gente fala assim, olha, esse paciente é crônico. E tem que entender que eles são adaptados, né? Eles nascem dessa forma, então todo o corpo vai ter um mecanismo de adaptação. A gente não tem como comparar uma gaso desse paciente com o paciente que tem um focinho maior, que tem toda a anatomia normal, né? Então a gente já sabe que esse paciente já vai ter umas alterações fisiológicas e a gente tem que entender que a partir do momento que a fisiologia dele altera, o quanto ele aceita normalmente, se altera, piora, aí ele vai descompensar. E como que pode se alterar? Que isso que é interessante. A gente entender o normal do paciente e o que causou, né, esse disparo ainda além do nível normal do CO2, uma hipoxemia mais grave. Vamos pensar nisso. Pensando ainda nos pacientes braquicefálicos, a gente tem vários edemas de glote que acontecem neles, as broncopatias, que são bem mais frequentes nessas raças. Isso. E também a gente também não pode esquecer de outro fator que acaba aumentando o CO2, fazendo aprisionar nos pacientes com lesão neurológica, né? Os TCEs, que acabam fazendo hipercapnemia. Isso, então, vamos lá, vamos resumir então isso. Nós temos o CO2 aumentado. Ele pode ser, nesse paciente, no PUG, um exemplo. Quando ele vai passear, ele foi passear, teve um esforço, né? O tempo neural dele começou a ser alterado, então ele faz uma ventilação mais de espaço morto, né? Então de via aérea, de via condutora ali, o CO2 vai ficar aprisionado, CO2 alto nos alvéolos reduz também o oxigênio que está entrando e esse paciente se apresenta muitas vezes com uma hipercapnia e uma hipoxemia. A Lu falou de causas também neurológicas, onde acontece um defeito neurológico e aí esse paciente diminui o drive respiratório e acontece que ele aprisiona CO2. Quais casos? TCE, que você já falou, né, Lu? Sim, TCE. TCE, cetoacidose diabética. E as outras causas que levam o paciente a estupor, né? Choque séptico, isso. Exatamente. E a do tipo 1 é mais aquelas que a gente já falou, né, de pneumonia, edema cardiogênico e tal. E por que é importante diferenciar, que a gente não falou isso? Porque o tratamento é totalmente diferente, né? A parte ventilatória, se o paciente tem que ir para uma ventilação mecânica, a ventilação desses pacientes são totalmente diferentes. O pulmão está muito lesionado, está muito prejudicado, a gente tem que tomar cuidado com o volume que a gente vai pôr para poder só ajudar ele, não acabar de prejudicar. E o outro pulmão está totalmente saudável. A parte de alvéolo, o parênquima pulmonar... Parte das folhinhas, né? Das folhinhas está tudo normal. O que a gente precisa é lavar, né? Fazer a troca desse oxigênio, dessa respiração ali que está parada. Então, é totalmente ao contrário. Então, a gente tem que diferenciar para poder ventilar. Exatamente. Então, o DPOC, vamos dizer, né? O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ele recebe volume corrente alto ou baixo? Volume corrente alto. Alto. E para tentar eliminar todo esse CO2. Exatamente. Então, basicamente, para vocês que não têm ainda aplicabilidade, né, da ventilação mecânica, a importância de diferenciar é exatamente tratar de acordo com o problema. Então, por exemplo, uma pneumonia, a gente sabe que uma pneumonia a gente não faz o quê? Furosemida, né? Se fizer assim, fazer na emergência, enquanto a gente não sabe ainda o que está causando, mas depois... Se fez, tem que suspender. Tem que suspender, exatamente. Pneumonia bacteriana, a gente usa antibiótico. Edema cardiogênico, não usa antibiótico. Então, basicamente, é isso. Então, acho que foi um vídeo bastante produtivo, assim, pro pessoal que está começando e não tem esse conhecimento, né, Lu? Dá para pelo menos ter um norte, começar a se situar um pouco melhor e isso. A partir daí começar a buscar alguma outra informação. O que a gente aconselha, então? Pegou um paciente na emergência, tenta diferenciar se ele é tipo 1, se ele é tipo 2. Sim. Já é um excelente começo. Então, até o próximo vídeo.